Em Dorogobud, quando os soldados da escolta, tendo fechado os prisioneiros numa cavalariça, foram saquear os seus próprios armazéns, vários prisioneiros escavaram por debaixo da parede e fugiram, mas foram apanhados pelos franceses e fuzilados. O regulamento anterior, estabelecido em Moscou, segundo o qual os oficiais deveriam ser separados dos soldados, não se cumpria. Todos os que eram capazes de andar iam juntos, e logo a partir da terceira etapa, Pierre voltou a juntar-se a Karateev e ao cãozinho lilás das pernas tortas que escolhera Karateev para dono. No terceiro dia, após a saída de Moscou, as febres que tinham levado Karateev à hospitalização na cidade voltaram a atacá-lo. E à medida que Karateev enfraquecia, Pierre afastava-se dele cada vez mais. Não sabia porquê, mas desde que Karateev começou a enfraquecer, Pierre tinha de lutar contra si mesmo para se aproximar dele. Então, quando ia ter com ele e ouvia os gemidos baixos com que Karateev se deitava nas paragens, e lhe sentia o cheiro cada vez mais intenso, afastava-se e não pensava mais nele. Na barraca da sua prisão, Pierre ficou ciente, não só com a inteligência, mas com todo o seu ser, com a sua vida, de que o homem foi criado para a felicidade. Que a felicidade residia no próprio homem, na satisfação das suas necessidades humanas naturais, e que toda a desgraça não provinha da carência, mas do excesso. Mas agora, nas 3 últimas semanas de marcha, ficou ciente de mais uma nova verdade consoladora. No mundo, nada havia de assustador. Ficou a saber que, do mesmo modo que não existia uma situação em que o homem fosse totalmente feliz e livre, também não existia para o homem uma situação de infelicidade absoluta e de privação total da liberdade. Ficou a saber que havia um limite para o sofrimento e um limite para a liberdade, e que estes limites estavam muito próximos. Que o homem que dormia num leito de rosas, ao ver uma pétala enrolada, sofria tanto como Pierre ao adormecer agora na terra fria e úmida, com um lado do corpo gelado e o outro quente. Ficou a saber que, quando antes ele calçava os seus sapatos estreitos de baile, sofria tanto como agora que andava descalço. O calçado dele há muito que se desfizera. Com os pés cheios de feridas. Ficou a saber que, ao casar-se com a sua mulher de livre vontade, como lhe parecia naquela altura, não era mais livre do que agora, quando o fechavam de noite na cavalariça. O pior daquilo, a que chamaria sofrimento, mais tarde, porque agora quase não sentia, eram os seus pés descalços, esfolados, cobertos de chagas. A carne de cavalo era saborosa e nutritiva. O buquê do salitre da pólvora, utilizado em vez de sal, até era agradável. Não passava muito frio. De dia, durante a marcha, até tinha calor, e de noite acendiam-se fogueiras. Os piolhos que picavam o corpo também aqueciam agradavelmente. Que nojo. A única coisa grave nos primeiros tempos eram os pés. No segundo dia de marcha, depois de examinar as chagas dos pés junto da fogueira, Pierre concluiu que seria impossível pousá-los sequer no chão. Mas quando todos se levantaram, começou também a andar, cocheando, e depois, quando aqueceu, até andava sem dores, embora de noite lhe fosse ainda mais assustador olhar para os pés. Mas limitava-se a não olhar e pensava noutra coisa. Só agora Pierre percebia toda a força da capacidade de sobrevivência humana e a força salvadora dada ao homem, da transferência da atenção, à semelhança daquela válvula de segurança nas máquinas a vapor que permite a descarga do excesso de vapor mal a sua densidade ultrapassa determinada medida. Não via nem ouvia como abatiam os prisioneiros atrasados, embora já tivesse morrido assim mais de 100 deles. Não pensava em Karateev, que ia enfraquecendo a cada dia que passava e que, por certo, em breve teria o mesmo destino. Ainda menos pensava em si mesmo. Quanto mais grave ia ficando a sua situação, quanto mais pavoroso se antevia o porvir, mais lhe surgiam pensamentos, recordações e imagens felizes e consoladoras independentes da sua situação. 13. No dia 22, ao meio-dia, Pierre subia o caminho lamacento e escorregadio, olhando para os pés e para o piso irregular. De vez em quando olhava para a multidão familiar que o rodeava, depois olhava de novo para os pés. Ambas as coisas lhe eram familiares em igual medida e lhe pertenciam.
O cinzento cor de lilás e de pernas tortas corria alegremente pela beira do caminho, encostando de vez em quando uma pata traseira à barriga, como sinal da sua habilidade, e contentamente saltitando em 3 patas. Depois começava de novo a 4 e atirava-se aos latidos, aos corvos que pousavam nas carcaças das bermas. O cinzento estava agora mais alegre e mais gordo do que em Moscovo. Por todo lado estava espalhada a carne dos vários animais mortos, desde a humana até à de cavalo, em vários estádios de decomposição. Além disso, os homens em marcha impediam que os lobos se aventurassem, pelo que o cinzento podia comer até se fartar. Desde manhã que chovia, e parecia que a chuva ia parar a qualquer momento e que o céu ia limpar. Mas depois de um curto período de acalmia, a chuva recomeçava com uma força ainda maior. O caminho saturado já não absorvia mais água. Os trilhos dos carros eram autênticos riachos. Pierre, olhando à volta enquanto andava, contava os passos 3 a 3 e a cada 3 dobrava um dedo. Dirigia-se à chuva e repetia mentalmente: mais, força. Parecia-lhe que não pensava em nada, mas a sua alma, bem longe e bem fundo, pensava numa coisa importante e consoladora. Era esta coisa um finíssimo extrato espiritual da conversa de Pierre com Karateev no dia anterior. Na véspera, na paragem noturna, tendo apanhado frio ao pé da fogueira apagada, Pierre levantou-se e passou para outra fogueira que estava a arder melhor. A esta fogueira sentava-se Platón, com o capote a cobrir-lhe como um capelo, e contava aos soldados, com a sua voz despachada e agradável, mas fraca e enfermiça, uma história que Pierre já conhecia. Já passava da meia-noite. Era a hora em que Karateev normalmente recuperava do ataque de febre e estava particularmente animado. Ao acercar-se da fogueira e ao ouvir a voz fraca e doente de Platón, e ao ver a sua cara deplorável alumiada vivamente pelo fogo, Pierre sentiu uma picada desagradável no coração. A sua compaixão por aquele homem assustava-o e quis ir embora, mas não havia outra fogueira, e Pierre, tentando não olhar para Platón, sentou-se perto do fogo. Então, que tal a saúde? Perguntou. Saúde? Se nos queixarmos da saúde, Deus não nos manda a morte. Disse Karateev e voltou à história que começara a contar. Então, meu amigo, continuou Karateev com um sorriso na cara, magra e pálida, e um brilho alegre nos olhos. Então, meu amigo. Pierre conhecia esta história havia muito, já Karateev lhe tinha contado só a ele meia dúzia de vezes, e sempre num tom de especial felicidade. No entanto, apesar de conhecer muito bem a história, Pierre ouvia agora como se fosse nova, e aquela meiga admiração que Karateev sentia quando a contava transmitiu-se a Pierre. Era a história de um velho comerciante que vivia decorosa e piedosamente com a sua família, e uma vez foi com um colega, comerciante rico, a Nizhny Novgorod. Tendo-se alojado numa estalagem, os 2 comerciantes adormeceram. Mas no dia seguinte, o companheiro do velho foi encontrado degolado e roubado. Descobriram a faca ensanguentada debaixo da almofada do velho comerciante. Foi julgado, castigado a chicote, e depois de lhe arrancarem as narinas, ai meu Deus, como era de lei, contava Karateev, mandaram-no para os trabalhos forçados. Então, meu amigo, foi neste ponto que Pierre apanhou a história de Karateev. Já lá vão 10 anos ou mais desde então. O velhinho lá está nos trabalhos forçados. Como é devido, é submisso, não faz mal a ninguém. Apenas pede a Deus que lhe dê a morte. Pois, uma noite juntaram-se os grilhetas, como nós agora, e o velhinho com eles. E começou a conversa do porquê de quem estava ali a penar, da culpa que tinha perante Deus. E começaram a contar. Um matou uma pessoa, outro 2, aquele pôs fogo, aquele outro, o fugido, estava lá por nada. Chegou a vez do velhinho, porque cumpre pena, avô. Eu, meus queridos amigos, disse ele, penitencio-me pelos meus pecados e pelos dos outros. Mas não matei ninguém nem roubei. Só dava esmola aos pobres. Sou comerciante, queridos amigos, e a minha riqueza era grande e tudo aconteceu. Disse ele, assim, e contou-lhes do princípio ao fim tudo quanto sucedeu. Eu não lamento o meu destino, disse. A mim, disse ele, Deus encontrou-me. Só tenho pena da minha mulher e dos meus filhinhos, disse. E aí o velho chorou. Por acaso, entre os forçados, estava o que tinha matado efetivamente aquele comerciante. E perguntou-lhe, onde lhe aconteceu isso, avô? Quando? Em que mês? Perguntou tudo.
e começou a doer-lhe o coração. Aproximou-se do velhinho assim e arrojou-se aos pés dele. Por culpa minha estás aqui a penar, avô. É esta a verdade verdadeira. Este homem pena sem culpa, está inocente, meus rapazes. Fui eu quem fez aquilo, e depois meti a faca debaixo da tua cabeceira enquanto dormias. Perdoa-me, avô, disse ele, por amor de Cristo. Karatev calou-se, sorrindo de felicidade, com os olhos no fogo, mexendo as brasas. Então disse o velhinho, Deus que te perdoe, mas aos olhos de Deus, nós somos todos pecadores. Eu estou a penar pelos meus pecados. E chorou amargamente. Então o que é que tu achas, pombinho? Dizia Karatev, com um sorriso cada vez mais luminoso e elevado, como se, no que fosse dizer a seguir, consistisse o maior encanto da história e todo o seu sentido. O que é que achas, pombinho? O assassino declarou tudo às autoridades. Dei cabo de 6 vidas, disse ele. Era um grande acelerado. Mas a pena maior que tenho é desse velhinho. Não quero que ele fique com ressentimento de mim. E contou como tudo se passou. O lugar era longínquo, demoraram muito tempo enquanto registavam tudo, faziam os papéis na devida forma, passando para as autoridades, até que os papéis chegaram às mãos do czar. Passou um tempo, chegou a ordem do czar, libertar o comerciante, dar-lhe a compensação que foi resolvido dar. Chegou o papel, começaram a procurar o velhinho, onde estaria o tal velhinho que, estando inocente, penava. Ao papel do czar, procuraram, o queixo de Karatev tremeu. Mas Deus já lhe tinha perdoado antes, morreu. É assim, pombinho, concluiu Karatev e ficou muito tempo a olhar para a frente calado. Não era a história, era o sentido misterioso que Karatev lhe dava, aquela alegria enlevada que lhe luzia na cara enquanto a contava, era o sentido misterioso dessa alegria que, vaga e alegremente, enchia agora a alma de Pierre. 14. À vos place, portanto, aos vossos lugares, gritou de repente uma voz. Entre os prisioneiros e a escolta criou-se aquela azáfama alegre de quem espera um acontecimento feliz e solene. De todos os lados chegavam as vozes de comando, até que da esquerda, contornando os prisioneiros em trote, apareceram os militares de cavalaria, bem vestidos, montando bons cavalos. Em todas as caras se pintava a tensão que há sempre no momento da chegada de autoridades superiores. Os prisioneiros apertavam-se, foram empurrados para fora do caminho e a escolta pôs-se em formatura. O imperador, o marechal, o duque. E mal passou a escolta da bem tratada cavalaria, estrondeou um coche puxado por 6 cavalos cinzentos. Pierre viu de relance o rosto calmo, bonito, gordo e branco de um homem de tricórnio. Era um dos marechais. O olhar do marechal pousou na figura grande e notória de Pierre, a quem pareceu que, no sobrolho carregado do marechal e no seu gesto de lhe virar a cara a Pierre, havia compaixão e o desejo de a ocultar. O general que comandava o transporte de cavalaria com a cara vermelha e assustada, apressando o seu cavalo magro, corria atrás do coche. Vários oficiais juntaram-se, foram rodeados por soldados. Todos tinham as caras emocionadas e tensas. O que disse ele? Ouviu Pierre. Enquanto o marechal passava, os prisioneiros apertavam-se no magote, e Pierre viu Karatev pela primeira vez nessa manhã. Karatev, com o seu capote, estava sentado de costas contra o tronco de uma bétula. Luzia-lhe na cara, além da ternura com que na véspera contara a história do comerciante que penara sem culpa, uma serena expressão de solenidade. Karatev dirigia para Pierre os olhos redondos, bondosos, marejados agora de lágrimas, e parecia chamá-lo para o pé de si. Parecia que tinha alguma coisa para lhe dizer, mas Pierre tinha demasiado medo por si. Fingiu não ver o olhar dele e afastou-se apressadamente. Quando os prisioneiros voltaram a andar, Pierre olhou para trás. Karatev continuava sentado na berma da estrada, encostado à bétula. Parados, ao lado dele, 2 franceses falavam. Pierre deixou de olhar, cocheando, lançou-se na subida do declive. De trás do sítio onde estava Karatev soou um tiro. Pierre ouviu com nitidez o tiro, mas no mesmo instante lembrou-se de que, com a chegada do marechal, não acabara o cálculo sobre quantas etapas faltavam até Smolensk e pôs-se a fazer contas. A seu lado passaram, em passo de corrida, 2 soldados franceses e um deles levava na mão a espingarda fumegante. Iam ambos pálidos e havia na expressão dos seus rostos, um deles lançou um olhar tímido a Pierre, havia algo de parecido
com o que vira no jovem soldado depois da execução. Pierre olhou e lembrou-se de que um dos soldados que passara por ele tinha queimado a camisa 2 dias antes, quando a secava à fogueira, e todos tinham rido dele. Do mesmo sítio onde estava sentado Karateev veio o uivo de um cão. Estúpido, porque estás a uivar, pensou Pierre. Os soldados prisioneiros que marchavam ao pé de Pierre também não olharam para trás, de onde soara o tiro e o uivo do cão, mas todas as caras se fechavam com severidade.